Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática nós vamos falar sobre porcentagem e sobre as suas várias formas de representação. Portanto, os objetivos da aula de hoje serão compreender a ideia de porcentagem e ainda relacionar esse conceito de porcentagem com a sua representação fracionária. Mas antes, é importante recordarmos sobre alguns conceitos. Você lembra o que significa esse símbolozinho aqui? Então, esse símbolo, ele representa porcentagem. Mas você se recorda ou lembra de alguma situação do seu dia a dia onde você utiliza o símbolo de porcentagem? E você acha que percentual é o mesmo que porcentagem? E você se lembra ainda do que é razão? Bom, vamos lá. Relembrando, esse símbolo então, pessoal, ele significa porcentagem, tá? E nós encontramos esse símbolo em várias situações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, vejam essas informações. O combustível teve um aumento de 8% nas refinarias. A taxa de ocupação de leitos chegou a 92%. Desconto de 6% para pagamento à vista e ainda 10% de taxa de serviço. Veja, o conceito de porcentagem, ele está muito presente no nosso dia a dia. Então, tudo que envolve economia, dinheiro, ocupação de leitos, até mesmo na área da saúde, como vocês puderam perceber, nós trabalhamos com o conceito de porcentagem. Mas é importante lembrarmos também que uma mesma figura, na matemática, ela pode ter várias representações. Então veja, nós temos duas formas, duas figuras diferentes e elas podem ser representadas na forma de unidade. Ou seja, quando eu tenho duas imagens assim, duas figuras inteiras, nós podemos dizer que ela equivale a um inteiro ou uma unidade. Mas nós podemos representar esse um inteiro, essa uma unidade, na forma de fração. Na forma de fração, um inteiro equivale a 1 sobre 1. Eu também posso fazer a representação dessa fração na sua forma decimal, ou seja, simplesmente 1. E posso ainda representar na forma de fração centesimal, 100 sobre 100. E ainda na forma de percentagem. Outras formas, nós também podemos representar nesses vários formatos que eu acabei de apresentar para vocês. Por exemplo, reparem que agora eu tenho as mesmas duas imagens, só que elas estão pintadas apenas pela metade. Então, significa que eu vou representar apenas essa fração, apenas essa parte da forma, em forma decimal, em forma inteira, em forma de porcentagem e em forma centesimal, ok? Vamos lá? Então, como ficaria? Veja, isso aqui equivale à metade da figura. Então, eu posso representar na forma fracionária como meio. Então, 1 sobre 2 ou eu posso falar simplesmente meio. Ou 0,5, que é a representação decimal, certo? Que também eu posso ler como meio, certo? Ou ainda 50 centésimos na fração centesimal, ou ainda eu posso dizer que apenas 50% das figuras estão representadas. Então, esse 50% seria a forma percentual, ok? Bom, então o que seria percentual? Será que percentual é a mesma coisa que porcentagem? Sim, pessoal, é a mesma coisa. Então, tanto faz eu falar percentual ou porcentagem, tá? Os dois termos, eles se referem à mesma coisa, ou seja, a fração de um número expresso em centésimos, certo? Então, aqui é como se eu pegasse essa imagem
e representasse na forma de porcentagem e depois na forma de fração centesimal, depois na forma de fração e por último na forma de número decimal. Ou seja, eu estou representando a mesma informação de várias formas diferentes na matemática, ok? Bom, e o que é a razão? Vocês se lembram o que é a razão? A razão é o quociente entre dois números, certo? Lembra o que é o quociente? O quociente é o resultado de uma divisão. Então, razão, ela está diretamente associada com o conceito de divisão, porque é simplesmente o fato, às vezes, de você dividir um número pelo outro, ok? Ou representar dois valores na forma de divisão. Então, veja aqui, ó, nós temos uma razão. E 50 dividido por 100 é o mesmo, é equivalente a 50%. Então, eu também posso representar a porcentagem em forma de razão, tá? Então, razão, nós vimos que é o quociente de um número pelo outro, portanto, a porcentagem, ela vai ser a razão entre um número qualquer e quem? E 100, sempre sobre 100, tá? Para ser uma porcentagem, sempre tem que ser um número qualquer dividido por 100. O nome já fala, né? Porcentagem é um número qualquer dividido por 100, ok? Então, vamos lá. Falando ainda de representação, sobre as várias maneiras que eu posso representar um determinado valor, nós podemos, para entender melhor o conceito de porcentagem, considerar que um total de 10 pessoas, por exemplo, aliás, em um total de 100 pessoas, por exemplo, 10 não têm acesso à água potável. Nós podemos representar, então, essa informação que eu acabei de falar para vocês na forma centesimal, ou seja, 10 centésimos, ou ainda na forma decimal. Aqui eu também leio 10 centésimos, ok? As duas formas de ler estão corretas, certo? Ou eu ainda posso representar essa mesma informação por meio de uma fração, tá? Olha lá, 10 centésimos, que é igual a 0,1 ou 10 centésimos, que ainda corresponde a 10%, tá? Então, esse símbolozinho aqui indica porcentagem. Então, nós vamos ler 10%, porque ele teve a sua origem aqui, ó, 10 dividido por 100, ok? Então, vamos lá. Falando ainda de porcentagem, esse infográfico, ele nos apresenta algumas informações envolvendo números na sua representação percentual. Veja, ele fala a respeito do consumo de água. Olha os gastos dentro de uma residência com relação à água. 33% das águas, elas são consumidas em uma residência pelo uso de descargas, 27% cozinhando e pelo consumo próprio, bebendo a água, 25% com o consumo e 12% da quantidade de água que a gente gasta em casa tem a ver com a lavagem de roupas. E esse 3% aqui significa outros, ok? Veja que aqui foram representadas todas essas informações na forma de porcentagem e também na forma de razão. Notem que todas as razões possuem denominadores iguais a 100. A porcentagem, ela é uma razão, né, que tem origem quando essa razão tem um denominador igual a 100, ok? Então aqui nós temos as representações em duas maneiras, porcentagem e também na forma fracionária, fração centesimal, ou seja, fração com denominador igual a 100, certo? Agora, veja, nessa situação, ele pede para a gente calcular a quantia correspondente a cada percentual indicado. Vamos supor, então, que a sua professora, ela peça, por exemplo, para você calcular quanto que é 3% de 140, quanto que é 12% de 140, 25% de 140, 33% de 140 e 27% de 140.
Como é que a gente pode fazer isso? Então veja, ó, 3% de 140. Nós já sabemos que 3% equivale a 3 dividido por 100. Esse Dzinho, pessoal, sempre que aparece esse D, ele remete à multiplicação. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, calcule 3 centésimos vezes 140, tá? Então, vocês se lembram como é que a gente faz esse cálculo? Bom, eu poderia fazer de duas formas, tá? Eu poderia multiplicar aqui, ó, 3 vezes 140 e depois dividir por 100. Ou ainda, eu poderia fazer como está aqui no slide. Eu poderia pegar esse 140, dividir por 100, que deu 1,4, tá? E depois multiplicar pela parte de cima aqui, que é o 3. Poderia fazer 1,4 vezes 3, que vai dar 4,2 litros por dia, certo? Vamos lá. 12% de 140, então eu faria o mesmo procedimento. Eu transformaria esse 12% em fração, tá? 12% é o mesmo que 12 centésimos, 12 dividido por 100, tá? De 140, então esse D, ele implica uma multiplicação. Então eu vou fazer 140, lembra que pelo de baixo eu sempre divido e o resultado dessa divisão do 140 por 100 eu multiplico pelo numerador, que é 12. Então, 140 dividido por 100, 1,4. Pego esse 1,4 e multiplico por 12. Olha lá, 16,8 litros por dia. Então, eu faço o mesmo procedimento depois para calcular os 25% de 140. De novo, ó, pego esse 140, né, multiplico por 100. Multipliquei por 100, deu 1,4. Esse 1,4 eu divido por 100, né? Acho que a professora falou errado. Eu pego esse 140, divido por 100. O resultado dessa divisão, eu multiplico por 25, tá? Pessoal, vocês podem fazer de outra forma também. Se você optar por pegar esse 140 e multiplicar primeiro por 25 e depois dividir por 100, também está correto, não vai alterar o seu valor. Detalhe, você só não pode esquecer que pelo de cima você sempre multiplica, né? Então, por esse 25 você sempre vai multiplicar e pelo de baixo você sempre vai dividir, certo? O mesmo, então, opa, a professora passou rápido aqui. O mesmo vai ser válido para os 33% de 140. Então, pega esse 33%, transforma em fração. Vai ficar 33 sobre 100, certo? Então, agora eu quero calcular 33 centésimos de 140. Pego esse 140, divido por 100. Vocês já sabem quanto é, 1,4. Esse resultado que deu aqui, você multiplica por 33, tá? Que vai ser 46,2 litros, tá? E por último, 27% de 140, mesmo procedimento. Transformei o 27% em 27 centésimos, multiplico pelo 100, divido pelo 100 e multiplico pelo 27, ok? Então vamos lá. Vamos então fazer uma reflexão sobre esse exemplo que nós acabamos de ver. Observe que ao somarmos todas as quantias calculadas anteriormente, voltamos no total inicial, ou seja, 140 litros por dia, ok? Então, olha só, 140 litros é o total de gastos de uma casa por dia, o total que uma casa, uma residência gasta de água por dia. Bom, se você pegar então cada porcentagem que a gente calculou, olha lá o finalzinho, né? O final vai dar como resultado a parte inteira, ou seja, a parte total de gastos, né, de água que foram consumidas, a quantidade de litros que foram consumidos em um dia em uma residência, certo? Então, vai ser igual a 140 litros por dia, certo? Vamos, então, agora praticar um pouquinho?
Veja nesse exercício, ó, escreva a representação da parte colorida na forma indicada. Então, vocês têm aqui uma figura, vocês vão representar essa figura na sua forma fracionária, na sua forma de fração, depois na sua forma decimal, depois na fração centesimal e depois na forma percentual, tá? Lembra como que a gente faz para representar na forma de fração? Então, vocês vão contar todas as partezinhas, todas, as partes brancas mais as coloridas. As partes brancas mais as coloridas vão representar o denominador da fração, ou seja, a parte de baixo da fração. E a parte colorida? Bom, a parte colorida em roxo, ela vai representar a parte do numerador da fração, tá? Então agora eu já ajudei vocês, então eu vou dar um tempinho agora para vocês resolverem o exercício 1 e na sequência eu volto para corrigir com vocês. Vamos lá, pessoal? Então veja, no exercício 1, olha lá, eu tenho quantas partezinhas iguais aqui? 8. Quantas partes pintadas? 5 sobre 8. Para eu transformar 5/8 na sua forma decimal, basta eu dividir o 5 pelo 8, que vai ser igual a 625 centésimos, ok? Bom, o nome já fala, 625 centésimos é o mesmo que 62,5 sobre 100. Então, eu já transformei em fração centesimal. E para eu transformar em porcentagem, né, basta eu pegar esse valor e dividir por 100. Então, 62,5%. Tudo bem? Bom,
a mesma situação agora para as demais seguras, né? Eu tenho 4 partes iguais, só pintei uma, 1/4. Pega 1, divide por 4, 0,25, que é a forma decimal de 1/4. Transformo 25 centésimos em fração. Então, vai ficar 25 sobre 100, que corresponde a 25%, ok? E por último, olha só, todo mundo está pintado, né? Então, vai ser um inteiro, 3 sobre 3, que é igual a 1. A fração centesimal, 100 sobre 100, que é igual a 100%, ok? Vamos agora para o praticando 2. O estado do Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. Das 3 milhões de toneladas produzidas na safra de 2019-2020 em nosso país, aproximadamente 20% desse volume foram produzidos aqui em nosso estado. Quantas toneladas corresponde à produção do Paraná? Então, vou deixar esse exercício para vocês fazerem e, na sequência, eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso exercício, veja, tá? Nós vamos dividir essa produção nacional em 100 partes iguais. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, não é mesmo? Agora, nós vamos multiplicar esse 20 sobre 100 por 3.000 toneladas, tá? Então, nós podemos primeiro dividir essas 3.000 toneladas por 100, né? Que vai ser igual a 30.000. E esses 30.000 nós multiplicamos por 20, que vai dar os 600.000. Então, significa que 20% de 3 milhões de toneladas de feijão corresponde a 600.000 toneladas, ok? Vamos lá, então. Bom, não temos mais exercício.
Nesta aula, nós falamos sobre a representação de porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!